Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo. Hoje é mais um dia que estaremos meditando na palavra do nosso Deus, na palavra do nosso Senhor Jesus. Temos meditado em todo o capítulo 1. Se a palavra de Deus é um alimento, então vamos nos alimentar mais um pouquinho. O versículo para a nossa reflexão hoje é o versículo de número 35. Meu nome é Júlio Victório e você é o meu convidado especial para acompanhar esse vídeo até o final, tá ok? Bom, o versículo 35 então vai afirmar o seguinte: no dia seguinte, João estava ali novamente com dois dos seus discípulos. Bom, então observe que desde o versículo 19 nós verificamos uma série de afirmações, uma série de testemunhos que João o Batista profere. E nós verificamos que sempre ele estava no mesmo local. Sempre nós observamos que ele estava ali naquele entorno ali onde ele realizava os seus batismos. Então observe que João ele não precisou ir a algum lugar para falar do Senhor Jesus. João ele não precisou ir até um outro estado, uma outra cidade, um outro município para falar do Senhor Jesus. Mas tudo que ele fez ali, onde ele estava sempre, onde ele estava constantemente, ali mesmo ele falou do Senhor Jesus. Sabe, meu amado e minha amada, muitas vezes nós queremos ir a um outro local, muitas vezes nós queremos ser um missionário, ser enviados por Deus para poder fazer essa obra maravilhosa. Mas observe que João ele não precisou ir a nenhum local diferente da onde ele estava acostumado a estar. João, ele naquele mesmo local onde ele sempre estava, ele falou do Senhor Jesus, ele testemunhou sobre o Senhor Jesus, ele batizou, tudo ele fazia sempre no mesmo local. E quando chega no dia seguinte, o texto afirma, no dia seguinte João estava ali novamente com dois dos seus discípulos. Então observe que João não precisou ir para um outro local. Tudo que ele fazia ali, onde sempre ele estava, no seu ambiente normal. Sabe, meu amado e minha amada, onde você está nesse momento? Talvez na sua casa, talvez no seu trabalho, talvez na rua, na casa do namorado, na namorada. Saiba que Deus pode te usar onde você está. Nós podemos fazer a obra do Senhor aonde nós estamos. Se nós pudermos ser enviados por Deus para ser um missionário, para ir numa outra localidade, num outro estado, num outro país, será algo maravilhoso. Mas tenha certeza, Deus não somente pode te usar lá, pode te usar aqui também. Por exemplo, agora eu estou fazendo essa obra desse Deus maravilhoso, onde eu estou na minha casa, sentado no sofá da minha sala. Então Deus, Ele pode nos usar, Ele quer nos usar onde quer que nós estejamos, seja enviado ou seja no local onde nós costumamos estar habitualmente, costumamos estar normalmente. Então observe que João no dia seguinte estava ali no mesmo local onde ele sempre estava, com dois dos seus discípulos. Então observe que ele não estava sozinho, mas ele estava com seus discípulos. Então o que significa a palavra discípulo? Discípulo pode significar um aluno de um mestre, ou pode significar um seguidor de um mestre. Bom, aqui nesse contexto parece que cai melhor a palavra aluno. Então João estava ali junto com dois de seus alunos. E ali mais um pouquinho ele vai falar sobre o Senhor Jesus. Então observe que também nós não precisamos falar do Senhor Jesus no lugar público. Eu digo, por exemplo, um pastor em cima do altar está falando do Senhor Jesus, um pregador midiático, como nós costumamos dizer, não seja numa televisão, num rádio, falando sobre o Senhor Jesus. Mas observe que nós podemos falar desse Jesus maravilhoso também ali num pequeno grupo, ou quem sabe num individual, no particular com uma pessoa. Observe que João estava ali, no mesmo lugar que ele estava sempre, com dois dos seus discípulos ou dois dos seus alunos, e ali ele continuou falando do Senhor Jesus Cristo. Então, meu amado e minha amada, guarde isso no seu coração. Talvez você ainda não seja um cristão e você tenha em mente quem são os cristãos. São pessoas normais, pessoas que trabalham com você, pessoas que estudam com você e pessoas que têm feito uma série de afirmações sobre o que o Senhor Jesus tem feito. Então observe, por exemplo, João Batista, ele fez uma série de afirmações e ele não sumiu, ele continuou no mesmo lugar no dia seguinte, conforme nos mostra o versículo 35. Então quem são as pessoas que têm falado de Jesus para você?
Talvez você me conheça pessoalmente, sabe onde eu moro, sabe, conhece minha família, sabe onde eu costumo estar, né? E você sabe quem sou eu, ou talvez não, talvez você não me conheça, mas quantos cristãos que você conhece? E são pessoas normais, pessoas que trabalham, pessoas que estudam, pessoas que procuram fazer o melhor para Deus, né? E certamente você conhece, são pessoas normais, pessoas que sempre estão no mesmo local. Então nós não somos pessoas que somente batemos na sua casa e depois sumimos, mas somos pessoas que estamos no meio das outras pessoas, né? Então talvez você trabalhe com uma pessoa que seja cristã, pergunte para essa pessoa o que Deus tem feito na vida dela. E essa pessoa vai testemunhar tudo o que o Senhor Jesus tem feito, tudo o que Deus tem feito. E no dia seguinte essa pessoa estará com você novamente e você poderá acompanhar o que Deus ele tem feito na trajetória de vida dessas pessoas, né? Então, observe, o Senhor Jesus, ele é simples, né? Os cristãos, em sua grande maioria, são pessoas simples, pessoas que estão junto com a gente, pessoas que caminham com a gente, estudam com a gente, trabalham com a gente. Então, esses têm sido os cristãos verdadeiros, são pessoas que estão no nosso meio. Então, meu amado, se você ainda não é um cristão e você conhece, pergunte o que o Senhor Jesus tem feito na vida dela. Ali você poderá acompanhar de verdade o que Deus tem realizado, muitas coisas maravilhosas, tá ok? E se você já é um cristão, não espere o Senhor lhe enviar para um outro estado, para um outro país, para uma outra cidade, para fazer a obra dele. Mas onde você está nesse momento, você pode fazer a obra de Deus, seja em casa, seja no trabalho, seja onde for, você pode falar desse Jesus. É só falar o que você tem visto, o que você tem ouvido, o que você tem presenciado. Como no versículo anterior, o versículo 34, João afirmou: eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então, meu amado e minha amada, eu quero propor para você um desafio nesse momento. Onde você está nesse momento? No trabalho, em casa, quem sabe numa rede social? Faz o seguinte, fale para Jesus, fale de alguém, fale do Senhor Jesus para alguém. Se você estiver numa rede social, posta um versículo bíblico, posta alguma coisa falando do Senhor Jesus. Se você tiver vergonha, pode compartilhar esse nosso vídeo, tá ok? Bom, então fica para você o desafio. Se você ainda não é um cristão e você conhece certamente muitos cristãos, então faça uma pergunta. O que o Senhor Jesus tem feito na vida dessa pessoa? Se você já é um cristão, então fica o desafio. Fale do Senhor Jesus aonde você está. Aí agora, não deixe passar nenhum minuto para que você não se esqueça. Tá ok? Então fico com essa palavra e que Deus abençoe a todos, seja você cristão ou não cristão. Que Deus te abençoe da mesma forma, em nome do Senhor Jesus. Amém.